vamos apresentar hoje análise de dados bancários para a prestação de contas anual de gestão. A prestação de contas anual de gestão ela é obrigatória desde a Constituição Federal, nos seus artigos 70 e 71. No âmbito do Tribunal, no âmbito do Estado do Pará, quem faz os normativos em relação à prestação de contas é o TCE-PA. Entre inúmeros normativos emitidos por essa instituição, a Resolução 18.975 de 2017 promulga a composição da nossa prestação de contas. Dentre elas, especificamente na análise dos dados bancários, a gente tem 3 documentos obrigatórios: a relação de contas bancárias, a relação de extratos bancários mensais e a relação das conciliações bancárias anuais. Essa análise trazia para nós um volume, na verdade, o nosso maior volume quanto à prestação de contas anual de gestão. A gente analisava cerca de 1.500 arquivos bancários, de forma manual. Nós analisávamos os números das contas bancárias, os bancos, as UJs responsáveis. Era importante verificar que todos os extratos bancários mensais iniciassem no primeiro dia do mês e finalizassem no último, no objetivo de que nenhum lançamento bancário ficasse fora da prestação de contas, no objetivo da completude. Nós temos hoje uma equipe na auditoria de 9 servidores, e desses servidores, pelo menos 3 ficavam responsáveis por essa análise durante mais ou menos 40 dias. Como desvantagens do processo manual da análise de dados bancários, temos muito tempo dispendido para análise, envolvimento de um maior número de servidores, alto risco de erro e análise parcial, análise pessoal a depender do executor e fragilidade na trilha de auditoria. Nas atividades usuais, em colaboração com a Milene, que é a responsável pela parte mais ligada à parte de contabilidade, havia essa demanda de realização da conferência dos extratos bancários. Na conversa, de cara, ficou muito claro para mim que aquele processo não era um processo para ser realizado por seres humanos. Por quê? A quantidade imensa de extratos a serem conferidos, a demanda de tempo que seria necessária para realizar aquilo, todo esse processo indicava, sinalizava claramente que era um processo a ser mecanizado, a ser automatizado através de um programa. Então, nós realizamos, com o consentimento do chefe do setor, da nossa secretaria, do Thiago, nós demandamos uma parte do nosso tempo para programar uma ferramenta que pudesse automatizar esse processo de leitura dos arquivos que os bancos mandam na forma de PDFs, contendo os extratos bancários, fazer essa leitura através de um programa escrito em Python, onde você poderia usar expressões regulares e identificar as informações que seriam necessárias para a conferência. Então, o processo que era feito pelo ser humano, pelos auditores, numa demanda de tempo muito grande, 40 dias, 45 dias, num trabalho muito cansativo e propenso a erro, Os seres humanos não são para ficar fazendo trabalho repetitivo. Nós conseguimos automatizar com a ferramenta. E aí, nós conseguimos reduzir esse tempo de 40 dias para um período entre 5 e 10 minutos, onde o programa vasculha todos os arquivos enviados pelo banco e faz as conferências que são demandadas pelo TCE. É uma ferramenta construída totalmente dentro do tribunal e que nós imaginamos que possa ser um problema universal, na medida em que todas as instituições elas precisam fazer a prestação de contas. E a prestação de contas, o batimento dos extratos bancários, geralmente é uma atividade que vai demandar muito tempo. Então o programa, ele ativamente gera um relatório, onde nesse relatório são identificados de forma clara onde existe algum ponto de atenção, onde pode haver um erro. Então o auditor, ao invés de vasculhar todos os arquivos, ele vai diretamente nos pontos onde existe uma chamada de atenção e aí verifica se foi um equívoco, às vezes um caractere diferenciado ou um erro, e aí consegue fazer de forma muito mais direta, muito mais otimizada essa análise. Um dos grandes problemas que a gente encontrou foi que o extrato bancário varia de banco para banco.
E no mesmo banco, às vezes, a gente encontra extratos bancários, formatos diferentes. Então, isso demandou um esforço de programação muito maior e de adaptabilidade. De antemão, acho que a gente pode deixar em aberto, quem se interessar pelo programa pode utilizá-lo, ele está disponível no GitHub, mas tem esse detalhe que precisa ser levado em consideração. Cada banco, com o seu formato de extrato bancário, precisa estar adaptado para o programa. Uma virtude, digamos, uma vantagem do programa que a gente poderia considerar como sendo fundamental é que esse relatório ele acaba constituindo de forma materializada uma trilha de auditoria. Então essa trilha fica registrada em arquivo com cores diferentes para facilitar a leitura. Isso pode inclusive acompanhar o relatório final. O programa ele se dedica a vasculhar toda uma estrutura de diretórios que nos é fornecida pelo setor financeiro, no qual nós vamos encontrar os arquivos, normalmente são arquivos em PDF, contendo os extratos das transações bancárias feitas pelo tribunal. O programa, então, ele vai mergulhar em todos esses diretórios de forma profunda. Em cada diretório ele vai analisar todos os PDFs que estão presentes e aí, em busca das informações em cada extrato, tipo nome do banco, o total, extrato bancário anterior, né? A verificação em relação à totalidade dos arquivos, se eles cobrem um período de tempo de 1 ano, todas essas informações que são requisitos do Tribunal de Contas, o programa faz isso de forma automática, mimetizando de alguma forma o que o ser humano, o que o auditor fazia antes, pegando manualmente o extrato, identificando aquelas informações e fazendo um checklist. Então, esse programa ele automatiza esse processo, garantindo uma formalidade e uma capacidade de repetição desse processo sem a demanda que seria sobre os seres humanos, né, os auditores. E com isso, a gente garante ali uma materialidade, uma objetividade grande na análise que o setor de auditoria interna faz sobre esses documentos que vão servir como prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado. Esse nosso projeto que está sendo apresentado, ele vem fazer toda a diferença naquela nossa famosa auditoria de contas, que vocês, colegas auditores, conhecem bem, que aqui nós chamamos de processo da prestação de contas anual de gestão para o Tribunal de Contas do Estado do Pará. É um dos, se não o mais relevante dos nossos processos, principalmente por conta da materialidade, né? Do volume de recursos que são apresentados. Então, não só a parte documental, mas principalmente a parte orçamentária e financeira. Se não um dos mais relevantes dos processos de trabalho daqui da Secretaria de Auditoria Interna.